Durafloor é um piso laminado de alta resistência, que se diferencia dos outros pisos por ser resistente a desgaste, impactos, queimadura de cigarros e manchas. São 9 linhas e 62 padrões exclusivamente criados para áreas internas e secas. Há um tipo ideal de Durafloor para cada ambiente. Para que a beleza e a resistência do Durafloor piso laminado não se altere, é importante seguir todas as recomendações e cuidados relacionados neste vídeo. Os pisos laminados recebem este nome porque são feitos a partir de um miolo ou substrato de HDFH e são revestidos por camadas que recebem o nome de lâminas e que são responsáveis pela padronagem e resistência ao desgaste. Os pisos laminados apresentam uma solução completa para áreas residenciais e corporativas. Com um desempenho altamente reconhecido no mercado, nossos produtos trazem tendências internacionais de design e tecnologia. Durante o transporte, as embalagens devem ser protegidas para que não fiquem expostas ao tempo. Cuidados devem ser tomados para não danificar os encaixes ou faces do piso. Muitas vezes, é preciso armazenar o Durafloor na obra para posterior instalação. Coloque as caixas sempre na horizontal, em locais planos, isentos de umidade e intempéries, cobertos, longe de janelas e fechado. Atenção ao empilhamento máximo, que deve ser de 13 caixas ou 4 paletes. Verifique se há irregularidades no contrapiso, como buracos ou saliências acima de 3 mm, em uma extensão de até 1,5 m, ou cimentado que esteja quebradiço ou com areia solta. Nessa situação, deve ser feita a correção com o cimento em uma espessura suficiente para sua regularização e nivelamento. Só siga para o próximo passo se o contrapiso estiver liso, sem irregularidades e isento de umidade. Para verificar se há umidade, basta colar um plástico com fita adesiva e esperar 24 horas. Se o plástico apresentar pequenas gotas d'água de condensação ou escurecimento da superfície, o contrapiso tem umidade e, portanto, deve ser impermeabilizado por um profissional especializado. Não é recomendada a utilização de camadas ou nata de PVA para regularização ou impermeabilização do contrapiso. Você pode instalar o Durafloor em ambientes com pisos de madeira, vinil, cerâmica, pedra e cimento, lembrando que o mesmo deve ser isento de irregularidades e umidade. Atenção! Nunca instale Durafloor sobre carpete têxtil ou forração ou algum tipo de piso flutuante. Limpe totalmente o contrapiso com aspirador de pó ou vassoura antes da instalação. Isso irá remover resíduos que podem provocar ruído ao caminhar sobre o piso. Importante: não instale Durafloor diretamente no contrapiso, seja ele qual for. Utilize as mantas Durafloor Lisa, Dura-Aero ou Dura-Silent Black. A manta deve ser colocada no sentido contrário ao sentido do piso a ser instalado. Ela deve ser sobreposta pelas abas plásticas, que devem ser coladas em toda a sua extensão por meio de seu adesivo. Nunca deixe pontos sem a colagem, o que pode facilitar a ascensão de umidade eventual. Deixe 1 centímetro de manta sobrando junto das paredes. A manta Dura-Silent Black ajuda a reduzir o ruído do ambiente. Para sua instalação no piso térreo, é necessário a colocação de filme plástico sobre o contrapiso para evitar umidade. A partir do primeiro andar, não há necessidade do filme. Coloque as placas de manta Dura-Silent Black lado a lado, não deixando espaço entre elas. Corte os excessos e sobras. Passe a cola em zigue-zague no verso das réguas. Encaixe então régua a régua, certificando-se de que as réguas foram coladas na manta. Antes de começar a instalação, verifique as metragens do ambiente e faça um planejamento.
Isso irá garantir maior aproveitamento do seu tempo, do material e da qualidade da instalação. No sentido longitudinal, a régua é instalada no sentido do comprimento do ambiente. No sentido transversal, a régua é instalada no sentido da largura do ambiente. Já no sentido diagonal, a régua é instalada no sentido diagonal. Ao planejar o desenho para a instalação, a distância do topo de uma régua a outra, ou amarração, deve ser de, no mínimo, 1/3 do comprimento da régua. A amarração pode ter a aparência de emendas regulares ou irregulares, sempre respeitada a amarração mínima. Siga o sentido de instalação escolhido pelo cliente e evite que, no sentido da largura, haja uma fileira de réguas com dimensão inferior a 5 centímetros, ou no sentido do comprimento, evitar uma régua menor que a sua largura. Procure sempre retirar essa diferença na primeira fileira de réguas. A instalação das réguas deve começar sempre da esquerda para a direita, com um encaixe macho voltado para a parede. O encaixe deve ser retirado com serra circular ou tico-tico. Para assegurar a distância de 15 mm, o espaço de dilatação entre a parede e o piso, assim como o travamento do piso até a cura da cola, coloque 2 pares de espaçadores Duraflor no sentido do comprimento da régua e um par na largura, entre a régua e a parede. Em caso de piso com encaixe clique, retire o espaçador quando for colocar os rodapés. Em caso de piso colado, o espaçador só deve ser retirado após 12 horas, pois ele auxilia no travamento do piso. O bloco batente deve ser utilizado para unir as réguas, de forma que não se note sua junção. Quando a régua estiver próxima da parede, como o espaço é pequeno, a barra de tração possibilita a união das réguas. A barra deve ser apoiada no encaixe fêmea e martelada para um encaixe da outra extremidade da régua. Verifique se a parede é reta, de tal forma que o rodapé possa cobrir o espaço de dilatação. Caso a parede onde for iniciada a instalação seja torta, desenhe o contorno dela na primeira fileira de réguas e então corte as réguas na linha marcada. Se encontrar uma abertura entre a parede e o rodapé, que não possa ser encoberta pelo rodapé e não seja possível respeitar o espaço de dilatação, solicite ao cliente a correção da parede por um profissional especializado. Para cortar a última régua de cada fileira, observe o sentido de corte da lâmina tico-tico ou da serra circular, para que o revestimento decorativo não sofra danos durante o corte. Para isso, o piso pode ser cortado com um revestimento decorativo virado para baixo ou para cima, dependendo do tipo de serra ou lâmina utilizada. Se a última régua for com menos de 20 centímetros de comprimento, corte uma parte da primeira régua da fileira, pois o seu comprimento nunca deve ser menor do que a sua largura. As linhas Unique, Sense, Design, Trend, Studio, Nature e Hits são fabricadas com um encaixe clique, um sistema que não utiliza cola para a união das réguas. Você deve encaixar a régua a ser instalada em um ângulo entre 20 e 30 graus, introduzindo o macho na fêmea da régua já instalada e abaixá-la com as mãos, até que a união entre as duas esteja perfeita. Para encaixar as réguas perfeitamente, você deve pressionar toda a extensão lateral da régua. Para um encaixe no sentido transversal, é preciso a utilização do bloco batente com martelo. Depois de colocadas as 4 primeiras réguas, dê suaves marteladas com um bloco no topo das réguas 3 e 4, fechando os encaixes do topo e deixando as réguas perfeitamente unidas. Para o sistema Ultra Click da linha Style, faça sempre a instalação com régua guia, evitando desalinhamento e movimentações de réguas durante o processo de instalação. Para evitar danos nos encaixes do piso e gerar problemas de empeno, nunca utilize o bloco batente no topo, na lateral ou na superfície da régua durante a instalação.
Antes de realizar o encaixe do topo das réguas, pressione a peça plástica para que ela fique na posição adequada, não deixando-a desalinhada. Nunca remova a peça plástica presente no encaixe da régua. Deslize a régua na longitudinal, aproximadamente entre 30 e 45 graus, até que as mesmas se encaixem adequadamente. Caso a régua não encaixe totalmente, bata levemente com a palma da mão ou martelo de borracha ou cabo do martelo. Caso não consiga encaixe, remova a régua e verifique se há algum resíduo. Cantos quebrados devem ser removidos. Se você constatar uma abertura ou um degrau entre as réguas, remova a régua em questão e a substitua por outra. No caso do Durafloor Way, as réguas só devem ser coladas após a verificação do esquadro e alinhamento. Após verificar se as réguas das 4 primeiras fileiras ficaram alinhadas, inicie a colagem destas 4 primeiras fileiras. Aplique a cola Durafloor sempre no encaixe macho. Ela deve envolver toda a extensão do encaixe para evitar possível penetração de umidade e facilitar o posicionamento das réguas. Cole as réguas uma a uma. É importante não deixar pontos sem cola para evitar aberturas, inchaços e ruídos. Para a aplicação da cola, o tubo deve estar levemente inclinado. Não utilize o tubo na vertical. Uma vez instaladas as 4 primeiras fileiras, trave as réguas com a cinta por 20 minutos e com um pano limpo e úmido, seguido por um pano limpo e seco, retire o excesso de cola. Solte as cintas e continue a instalação. Limpe constantemente o pano, evitando derramar cola sobre o piso. Para a instalação na diagonal, as 2 primeiras fileiras de réguas não devem ser coladas depois do corte e ajuste. É preciso que você as retire, pois o espaço servirá de base para a fixação da cinta. Use a cinta durante toda a instalação do piso e, ao final, cole as 2 primeiras fileiras de réguas. Após a retirada dos espaçadores, fixe os rodapés. O rodapé pode ser fixado com parafuso de cabeça chata e bucha, ou fixado com prego de aço sem cabeça, ou então colado. Confira no manual de instalação o tipo de parafuso ou prego que pode ser utilizado com o rodapé escolhido. Para acabamento topo moldura, faça o corte em ângulo de 45 graus com a barra do rodapé na posição horizontal. Após o corte, guarde o pedaço pequeno que sobrou, que deve ser um lado cortado em 45 graus e outro lado em 90 graus, pois esta peça só será usada para o acabamento de topo do rodapé. Vire a serra num ângulo de 45 graus e corte um pedaço da barra de rodapé de onde já foi retirado o acabamento de topo. Após o corte, a parte da frente do rodapé deve ser maior que sua base. Una as 2 partes cortadas em ângulo com cola PVA, resistente à umidade. Para acabamento de topo embutido, faça um corte com a esquadria em ângulo de 45 graus, com a barra de rodapé na posição vertical. Após o corte, guarde o pedaço pequeno que sobrou, que deve ser um lado cortado em 45 graus e outro lado em 90 graus, pois esta peça só será usada para o acabamento de topo do rodapé. Para instalar os rodapés da linha Molding, você irá precisar de itens específicos. Fixe as barras. Faça a furação na barra com broca específica para madeira, considerando um escareado para encaixe da cabeça do parafuso. Para que o parafuso e a barra fiquem totalmente firmes na parede, use buchas plásticas. Após colocá-las, posicione a barra na parede e faça a fixação final com parafusadeira ou chave de fenda. A distância máxima entre as furações deve ser de 60 centímetros. No caso de rodapés, com 20 centímetros de altura. Alterne a furação para melhor fixação.
Quando for instalar o rodapé em uma área ampla, você deverá unir várias barras. Para isso, corte as extremidades das barras em meia esquadria a partir da face principal. Una as barras de madeira que um corte cubra completamente o outro. Fixe as barras perto da emenda, para que fiquem firmes e presas na alvenaria. Para a junção de barras nos cantos do ambiente, corte em meia esquadria as barras que serão usadas na emenda, a partir da face principal. Uma das barras deverá ser cortada invertida, para que se encaixe na outra. Após executar os cortes, coloque uma barra em contato com a outra no local da instalação para ter certeza de que o ângulo está fechado. A Henkel, fabricante de adesivos, desenvolveu uma cola para fixação dos rodapés, sem precisar furá-los. Antes da aplicação, lixe a superfície onde o rodapé será fixado. Após isso, retire todo o pó da parede e também do rodapé. Com um estilete, corte o topo da bisnaga de cola, rosqueie o bico aplicador e coloque-o na largura de 6 mm para aplicação. Coloque então um tubo na pistola aplicadora e aplique a cascola monta e fixa PL 500 em linhas diagonais na face do rodapé que será colada na parede. Para cada peça de 2,10 metros, deve-se aplicar 5 cordões de 9,5 cm para os rodapés de 10 ou 15 centímetros de altura e cordões de 18 centímetros para os rodapés de 20 centímetros de altura, com espaçamento de 40 centímetros cada entre os cordões. Uma vez feito isso, fixe o rodapé exercendo pressão para que o adesivo tenha contato com ambas as superfícies. Na instalação do rodapé pronto para a pintura, após a instalação de todas as barras, aplique massa acrílica nos furos e nas emendas. Espere secar completamente e lixe levemente a massa para eliminar asperezas. Se necessário, aplique massa também junto às paredes para eliminar possíveis imperfeições da alvenaria. Utilize produtos que apresentem baixa retração. Antes de iniciar a pintura, remova totalmente o pó do lixamento. Evite manchar o piso durante a pintura. Cole fita adesiva sobre ele, removendo após a secagem das demãos de tinta. A aplicação da tinta poderá ser feita com pincel, rolo de espuma, rolo de lã ou mesmo com um revólver e sistema de compressor de ar, em caso de disponibilidade. Para instalação em escadas de concreto ou revestida em cerâmica, cole o degrau escada pronta na escada, utilizando uma mistura de cola Duraflor e pó de serra do próprio corte. Para as escadas de madeira, use apenas a cola Duraflor. Atenção! Nunca instale os degraus de escada pronta com cola de contato. Se não for revestir o espelho da escada, o mesmo deve ter sido pintado antes de iniciar a instalação da escada. Caso for revesti-lo, corte o Duraflor na altura do espelho, encaixe-o no degrau de cima e apoie no degrau de baixo, ainda sem revestimento. O espelho deve ser colado da mesma forma que o degrau escada pronta. Lembre-se, utilize os acabamentos que julgar necessários, cantoneiras, rodapé vogue ou rodapé clean, ou se preferir, deixe sem acabamento. Se preferir, use a fita de borda que acompanha o produto. Uma vez terminada a instalação, alguns resíduos de cola podem ter ficado sobre o piso. Para retirá-los, utilize um pano limpo com removedor de esmalte. Para a limpeza diária do piso Duraflor, recomenda-se utilizar apenas vassoura de cerdas macias, aspirador de pó e pano levemente umedecido e bem torcido com um produto destaque laminados, no sentido da textura da régua. Em casos de sujeira excessiva, utilize uma solução de água morna e álcool ou detergente puro no pano. E posteriormente, para retirar o excesso, passe um pano levemente umedecido com água sem deixar escorrer. Atenção! Nunca utilize produtos à base de cera ou produtos abrasivos no Duraflor. Mais do que um piso de qualidade, é você quem está levando a beleza e o conforto de Duraflor para o trabalho ou lar das pessoas. O seu trabalho bem feito é essencial. Tenha atenção e cuidado com o que faz. Consulte sempre o manual de instalação. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso saque. Bom trabalho e muito obrigado.